E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como prometido, tá começando, a primeira aula do nosso curso de cartomancia com baralho comum. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo introdutório, vai lá na playlist que tem aqui no canal e assiste, porque lá eu tô explicando direitinho como é que esse curso vai funcionar. E é lá, inclusive, que eu falo qual vai ser a nossa primeira aula para valer, que é a aula desse vídeo. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouco com os 4 naipes, ou seja, nós vamos falar um pouco sobre o que são os 4 naipes, quais os simbolismos desses 4 naipes e começar a adentrarmos nesse estudo. O primeiro vídeo está saindo hoje e o próximo vai sair provavelmente daqui a uns 2 ou 3 dias, a gente já trabalhando a questão das primeiras cartas, que vão ser os ases. Eu também trouxe os ases para aqui hoje, tá? Mas porque os ases são as cartas que eu acho que melhor representam o naipe, Porque aí tem o naipe isoladinho, já separado. Como eu disse na aula introdutória, as pessoas elas têm formas próprias de estudarem os naipes, tá? Elas têm uma ordem própria para estudar os naipes. Eu coloquei, que eu gosto de estudar os naipes pela representação elemental, e de acordo com a ordem elemental tradicional da astrologia. Então, eu começo com fogo, que na cartomancia é paus, eu depois parto para a terra, que é ouros, em seguida eu vou para o ar, que é espadas, e por último para a água, que é copas, certo? Então, vamos lá. O baralho, ele é dividido em 4 naipes, ok? Cada um desses naipes, ele está estritamente ligado a um dos nossos eu, e a um elemento da natureza. Então, nós temos ali o naipe de paus. Ele está relacionado com o elemento fogo. E justamente por isso, as cartas de paus, elas vão ter uma tendência, tá, a falar mais de coisas relacionadas à criatividade, à espiritualidade, a trabalho, a impulso, a purificação, a transformação, enquanto o naipe de ouros vai ser um naipe ligado com o elemento terra e que por isso, suas cartas vão abranger diversas questões relacionadas à matéria, ao mundo material, ao mundo físico. E quando eu falo de matéria e de mundo físico, eu estou falando tanto daquilo que é concreto, dos bens materiais, da finança, do dinheiro, como do nosso próprio corpo, que não deixa de ser uma manifestação física, Então, as cartas do naipe de ouros, elas vão estar falando muito, tanto em relação à questão financeira, quanto à questão do corpo, da saúde, do bem-estar físico. O terceiro naipe é o naipe de espadas. Antes de eu concluir, aliás, de eu partir para o naipe de espadas, só deixar claro, a palavra que eu uso para definir o naipe de ouros é a concretização, tá? Ele é da matéria, do que é concreto, do que é palpável. Vamos então para o terceiro naipe, espadas. O que é o naipe de espadas? O naipe de espadas é o naipe relacionado ao elemento ar, certo? E justamente por isso, essas cartas elas vão estar estritamente ligadas à questão psicológica, racional, tá? O ar é o elemento que fala da comunicação, é o elemento que fala também da transformação, que fala da liberdade, da leveza, fala da razão, E é até um pouquinho contraditório, às vezes eu penso, porque vocês vão perceber, ao longo do nosso estudo, que as cartas de espadas, e até quem já conhece, quem já tem uma base, sabe que elas são um pouco pesadas, que elas deixam muitas pessoas temerosas as cartas de espadas, porque elas, ao meu ver, são as cartas que têm a conotação mais pesada, assim, do baralho. Mas com o tempo nós vamos aprender a estar aí perdendo um pouco, desse medo das cartas de espadas. Eu diria, que essa carta ela também vai falar sobre transformação, fala sobre comunicação, mas vai falar muito sobre racionalidade. Ela vai falar sobre nossa mente, sobre o nosso psicológico. Nós temos o fogo, que é o nosso eu espiritual. Nós temos a terra, que é o nosso eu material. Nós temos
o ar, né, que é o nosso eu mental, racional, psicológico, e nós temos, né, esse eu maravilhoso, que é representado pelo naipe de copas, que é o eu emocional, sentimental, né, que é o campo das emoções, dos sentimentos, regido pelo elemento água, tá? Então, o naipe de copas, ele é regido pelo elemento água e justamente por isso ele vai trabalhar questões relacionadas a emoções, relacionadas a sentimentos, tá? Questões do coração, relacionamentos, afetos, e para a gente ter, né, só uma ideia, veja só, normalmente, né, as cartas, elas vão apresentar um certo tipo de equilíbrio. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, as cartas de ouros, né, pelo menos na forma que eu uso, elas são bem equilibradas. Então, elas têm cartas muito positivas, mas também vão trazer aquelas cartas de alerta, né? A questão do naipe de espadas, aliás, de paus, também é equilibrado, né? Vai falar de vitórias, mas vai falar de alguns perrengues. E já o naipe de espadas e o naipe de copas, eu não diria que eles são desequilibrados, mas eu diria que eles têm esse funcionamento interno, né? E os dois servem justamente para se equilibrar. Porque, ao meu ver, né, as cartas de espada, por exemplo, nós temos a grande maioria com a conotação, né, mais negativa. Claro que cada carta tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas, ao meu ver, as cartas de espadas, né, em sua maior parte, elas têm essa conotação, essa carga negativa de alerta, né, de aconselhamento maior. Enquanto as cartas de copas, elas também vão ter aquelas cartas, né, de alerta, de olha, tu precisas mudar isso, olha, vai ter essa decepçãozinha, cuidado com a ilusão. Mas a conotação do naipe em si, né, e das cartas alegres, que tem, acho que já compensa todas as cartas de alerta, né? Então, eu acho isso, eu acho o naipe de paus e o naipe de ouros bem equilibrado na conotação ali das cartas. Já o de espadas eu acho um pouco mais pesado mesmo. E o de copas eu acho um naipe mais assim, alegre. Não vou mentir que eu acho o naipe de copas muito alegre. Amo quando saem cartas de copas, né? Não as negativas. Sai um 5, meu Deus, não quero, né? Mas um 10, 9... né? Até o 8, que tem aquele alertazinho para desapegar, mas que promete coisas boas no futuro, né? Então, gente, essas são as energias de cada naipe, tá? Relacionadas ao elemento da natureza, aos elementos da natureza, aliás, as 4 forças básicas, né? E todas essas forças juntas, equilibradas, né? Elas formam o nosso espírito, né? Na verdade, os elementos, eles são todos matéria, né? E aí eles juntos vão formar o nosso espírito, né? Porque mesmo que o naipe de paus ele esteja representando o espírito, não é a representação total do espírito, tá? É só da nossa percepção do que é o espírito, mas essas 4 forças juntas, elas são a manifestação do espírito na matéria, ok? E aí, por que é importante a gente aprender os naipes, a gente aprender os elementos? Porque eu vou trabalhar da seguinte forma, ó, cada vídeo a gente vai estar falando de um número, de uma carta de cada naipe. Então, por exemplo, na próxima aula nós vamos falar sobre todos os ases. Então, veja só como vai funcionar. Hoje vocês aprenderam, né, que as cartas de paus vão falar sobre espírito, trabalho, criatividade, copas, emoção, amor, sentimentos, intuição e blá blá blá. Aprenderam também, né, as características principais dos outros naipes. Então, veja só, quando for no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o Ás. E o Ás é o número 1. Então, eu vou explicar para vocês um pouco da visão do número 1, da simbologia que envolve o número 1. Para que isso? Porque aí nós vamos pegar a energia desse número e unir a energia de cada naipe. Então, nós vamos ter a energia desse número no campo espiritual. Então, aqui nós temos o significado do Ás de paus. No campo material, aí nós temos o significado do Ás de ouros, tá certo? Então, espero muito que vocês gostem. Depois eu vou fazer um vídeo só falando dos 4 elementos na magia, no geral, aqui pro canal.
Mas por enquanto é só, acredito que vai ser um vídeo super útil, espero que vocês gostem. Se gostarem, compartilhem com os amigos, compartilhem com pessoas que vocês sabem, né, ou acham que estão interessadas por esse conhecimento, certo? Comentem, deixem sugestões, façam suas anotações, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder novidade e gratidão a vocês. Um beijão e até nossa próxima aula, explorando um pouco mais do mundo da cartomancia com baralho tradicional.